Os jogadores do Flamengo estão próximos de realizar o seu maior sonho. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do Flamengo, que se animou com uma negociação, com a venda de um grande jogador e vai receber milhões no cofre. Vamos falar também do presidente Mbappé, que ficou muito irritado e falou: é ir pra cima com tudo. Vou trazer também o último treino do Flamengo lá em Porto Alegre, visando o jogo de amanhã contra o Grêmio. Viagem outra notícia, você acompanha aqui no canal Arthur no Chat Flamengo. Fala, beijo, sou Arthur Félix, sabe me dar mais aqui no meu canal Arthur no Chat Flamengo. E eu já treino ações nosso Flamengo. Antes de começar, deixe seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixou o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. E a gente tá querendo chegar aqui na marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal. Muito importante minha inscrição. Inscrição ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. Sempre que eu postar um de novo ou se de novo, você vai ser o primeiro a saber. E o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. E já falando da situação aqui envolvendo o presidente Mbappé, que deu uma ordem. Por quê? A situação é a seguinte, a informação, cara, é que o governo vai começar a cobrar impostos pelo esporte de futebol. E aí a situação é a seguinte, cada time vai ter que pagar um imposto de 11%. E aí a situação é a seguinte, o presidente Mbappé está muito irritado com isso, porque esse valor que eles exigiram para os clubes, isso atrapalha muito o Flamengo, principalmente na questão financeira. Isso atrapalha muito o Flamengo e principalmente os clubes brasileiros. E aí, o que aconteceu? O milagre foi o seguinte: após o governo ter falado isso para todos os clubes, os caras falaram que foi um milagre, o Palmeiras não surgir chorando, porque geralmente quando sai isso, quem fica chorando é o Palmeiras. A Leila, não vou nem falar, ou mulher que chora. Aí depois vem o Vasco, que a Leila e o Pedrinho são um casal. Então, é uma situação realmente complicada. E aí, o presidente Mbappé deu uma ordem e falou: é para ir para cima com tudo do governo. A ideia do Flamengo é o seguinte: ir para cima com tudo do governo para ele tentar tirar essa regra. Então, ele deu a ordem que ela falou: é para ir para cima com tudo para cima do governo para poder tirar essa regra que vai prejudicar muitos clubes, principalmente na questão financeira. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação do último treino do Flamengo, porque o Flamengo embarcou para treinar ali por volta de umas 5h30 da tarde. O Flamengo já embarcou lá, para poder treinar lá em Porto Alegre. O Flamengo está treinando no CT do Internacional. O Flamengo está treinando. Acredito que o Flamengo já deve estar chegando daqui a pouco. O Flamengo deve estar perto de chegar ou já chegou. E aí a situação é o seguinte: eu tô achando que eu tava gravando, antes de gravar o vídeo, eu tava assistindo o jogo ali do Fluminense e Vitória. O Vitória estava ganhando. Então é muito bom o Flamengo ficar ligado, ó, porque o jogo ali ainda não acabou, mas ali tá indo para a reta final. Então eu acredito que se acabar o jogo e o Vitória vencer, vai ser muito importante o Flamengo ganhar amanhã do Grêmio. Muito importante mesmo o Flamengo ganhar do Grêmio. Muito importante mesmo, porque se o Flamengo ganhar, o Flamengo se aproxima mais. O Palmeiras joga amanhã, se não me engano, contra o Remo, 4 horas da tarde. Então a gente tem que torcer pro Grêmio conseguir ganhar ou pelo menos empatar. E aí o Flamengo ganhando do Grêmio, o Flamengo pode chegar mais perto, quem sabe, de uma possível liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora sobre sobre a situação do técnico Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20 do Flamengo. A situação é a seguinte: após a perda da Libertadores Sub-20 no início do ano, em março, muita gente ficou pedindo a demissão dele e tal. E acabou que a base, que é a direção da base do Flamengo, não demitiu e tal. O governador da base do Flamengo tem muita confiança nele. E aí a situação é a seguinte: ele começou a balançar no cargo. O Flamengo Sub-20 vem de 3 derrotas seguidas. A última vitória foi, se não me engano, anteontem. Perdeu para o Palmeiras de 3-1 de virada. Então, inclusive abrindo o placar aos 7 segundos e tomou o gol aos 10 segundos. E aí a situação é a seguinte: o cargo vem balançando muito. Ele já tem 3 derrotas seguidas.
a torcida já está começando a pedir a demissão do treinador que já tem 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, não vem vencendo, as 3 foram de goleadas, e aí a situação muito, e o carro que ele começou a balançar muito o carro. O que eu acho difícil demitir é que o coordenador da base do Flamengo tem muita confiança no treinador, então pode ser que ele não seja demitido, mas também pode ser que ele seja demitido. Mas no momento, a direção da base do Flamengo, o governador da base do Flamengo, não pretende demitir o técnico, o treinador. Então, se não for demitir, torcer que ele consiga melhorar esse time e transformar essas 3 derrotas seguidas em 3 vitórias seguidas. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a pré-lista da seleção brasileira, que virou seleção Fla, porque a situação é a seguinte: a informação que saiu lá no Jornal de São Paulo é que 5 jogadores do Flamengo estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos finais. E aí, a situação é o seguinte, cara. A situação é a seguinte: o Flamengo tem 5 jogadores, um já é confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti, foi o primeiro nome confirmado para a Copa do Mundo, que é o zagueiro Danilo. O técnico Carlo Ancelotti já deixou claro que ele é o primeiro nome confirmado. E aí a situação é a seguinte: depois tem a situação seguinte: o Flamengo tem 5 jogadores, tem o Lucas Paquetá, Léo Pereira, Alexandro, Pedro e o Danilo. E aí a situação é a seguinte: de todos esses jogadores, o que estão surgindo de surpresa é o Pedro e o Lucas Paquetá. Vai lembrar que o técnico Carlo Ancelotti já tinha demonstrado interesse de convocar o jogador nas outras data FIFA, só que o jogador estava lesionado, então, inclusive ali pro final ali do ano passado ele quis convocar, só que ele estava machucado, e agora ele foi no Maracanã na partida contra o Vasco e provavelmente ele gostou muito do Pedro e o jogador entrou na pré-lista, não só ele, como o Lucas Paquetá, que também é um jogador que deve ir para a Copa do Mundo. O Pedro e o Lucas Paquetá que vão disputar a sua segunda Copa do Mundo, o Léo Pereira a sua primeira e o Alexandre e o Danilo provavelmente vão disputar a sua última Copa do Mundo. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer, torcer para o Léo Pereira conseguir realizar o seu sonho de jogar a sua primeira Copa do Mundo e torcer também para o Pedro e o Paquetá conseguir jogar mais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e torcer que a seleção brasileira também vá muito bem na Copa do Mundo. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o Flamengo que se animou com uma negociação, porque a situação é a seguinte: o Wolverhampton da Inglaterra está muito próximo de vender o cria da base do Flamengo, João Gomes, para o Atlético de Madrid por 45 milhões de euros, que dá 260 milhões de reais. Vai lembrar que ele foi revelado pelo Flamengo, ele jogou no Flamengo ali em torno ali de 21, em torno de 2000, no início de 21, ficou até o final de 2022. No início de 2023, o Flamengo vendeu ele pro Wolverhampton, ou seja, o cara tá desde o início de 2023 ele está lá no Wolverhampton e acabou que o time foi rebaixado para a segunda divisão e o clube quer vender os 2 principais jogadores que se valorizaram, que foi o João Gomes e o volante André, ex-Fluminense, que também está no Wolverhampton. E a informação é que o Wolverhampton está muito próximo de vender para o Atlético de Madrid. E a situação é a seguinte: caso isso se concretize, o mecanismo de solidariedade da FIFA, o mecanismo de solidariedade o mecanismo de solidariedade da FIFA, como o João Gomes, o Flamengo é o clube formador do jogador, o Flamengo vai receber uma quantia. Estamos falando aí de uma quantia de 39 milhões de reais, ou seja, eles vão vender o João Gomes por 45 milhões de euros, 39 milhões de reais vão aos cofres do Flamengo, então vai ser uma negociação. Se isso mesmo se concretizar, o Flamengo vai estar ganhando 39 milhões por um jogador que nem é mais do Flamengo. O cara tá desde 2023 no Wolverhampton, ou seja, tem muito tempo já. Então, é um jogador que nem é mais do Flamengo, o Flamengo ainda vai receber uma boa quantia nos cofres do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas são as transformações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, nos que Jesus chama. Falou.